Uma ótima tarde para todos vocês. Tá começando o Tarobá Esporte hoje pegando fogo com o Londrina Esporte Clube. Só para o telespectador pegar o contexto, depois da derrota para o Foz do Iguaçu, o gestor de futebol do Londrina deu uma entrevista para uma rádio da cidade, mais precisamente na segunda-feira. Nessa entrevista, o gestor de futebol disse que não concordava com a logística apontada pela comissão técnica como ideal antes do jogo diante do Foz do Iguaçu. Falou em público. E ontem, o técnico Cláudio Tencati concedeu uma entrevista coletiva aos profissionais da imprensa. E se a diretoria de futebol naquele momento discordou da comissão técnica publicamente, o Tencati também não aprovou as declarações do chefe dele. Achando que é minha demissão? Vou pedir demissão ainda não. A coletiva desta terça-feira teve tom de desabafo. Na verdade, até eu pedi pro João que eu pudesse fazer a primeira entrevista da semana, né? Até para diminuir um pouco as arestas das questões das indagações e das colocações mal feitas em ambos os setores aí, né? Até acho que o nosso presidente também se precipitou um pouco na hora de comentar algumas coisas. Vamos relembrar alguns pontos importantes, né? Por exemplo, jogadores que chegaram na segunda para a terceira semana da pré-temporada de janeiro. Tá? Jogadores que ainda não estrearam, eu tenho 3 atletas que não estrearam ainda. Atletas como o Zé Rafael, que veio do Curitiba e não foi feita a pré-temporada com o Londrina. Essa questão do questionamento da parte física, ela não justifica. Justifica a imbecilidade de quem programa e faz as programações de jogos. Eu digo imbecilidade porque não é do futebol, porque quem é do futebol entende. Você sai de um jogo igual nós saímos, 10 horas da noite, diante do Paraná, da maneira que se correu, para enfrentar depois, no outro dia, 8 horas de viagem. E nós tivemos que antecipar por isso, 8 horas de viagem, para jogar já no sábado. O Londrina não faz uma má campanha neste campeonato estadual. Em 7 jogos, foram 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O problema é que os tropeços começaram depois que o time perdeu 6 pontos, por conta da escalação irregular do volante Germano, no jogo contra o PSTC. Mas o técnico Cláudio Tencati tem outra explicação. Eu acho que a oscilação talvez seja isso. É isso que eu tenho conversado com eles. Faz um pico emocional de uma exigência com o jogo, como foi o Paraná, muito alto. E depois, após uma vitória, aí parece que dá uma relaxadinha. Sabe aquele negócio que você faz? Ufa, ganhamos, né? E aí talvez é o erro individual ou coletivo que pro próximo jogo você dá esse ufa e que vem um jogo mais difícil ainda e que talvez a gente entre despreparado e tome um gol rápido igual tomamos, contra o Rio Branco e contra o Foz. Não bastasse a irregularidade do time nas últimas partidas e o desligamento do lateral esquerdo, Alex Juan, e do meia Leandro, o técnico Cláudio Tencati tem outra baixa na equipe. O volante Gilmar sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e deve ficar afastado por 4 semanas. Anderson e Bidia disputam a posição. Já o zagueiro Luizão ainda é dúvida. Matheus pode permanecer no time titular. Mais cedo ainda, tem a semana toda para trabalhar, né? Mas a gente vai sentindo desses jogadores. E se a intenção era contratar mais jogadores para reforçar o elenco pela disputa do Paranaense, parece que os reforços vão ficar só para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque o regulamento do estadual prevê que a inscrição de novos atletas se encerra no último dia útil que antecede a 9ª rodada. Neste caso, 11 de março. E aquela promessa de um atacante de peso, por enquanto, terá que ser adiada. Talvez para o estadual não sei se vai dar tempo, né? Mas para o brasileiro a gente já é providencial. E claro que hoje eu já tenho uma ideia, não posso, claro, falar nesse momento, mas internamente eu já tenho uma ideia e as necessidades que a gente já passou para o presidente, nós estamos discutindo, para que para o brasileiro a equipe é pouco ainda para aquilo que a gente vai enfrentar, que é uma Série B. Então nós precisamos mais atletas e atletas com nível de amadurecimento e conhecimento da competição mais forte. Mais à vontade, Tencati comandou o time alternativo em um jogo treino contra o Cincão Esporte Clube, equipe que disputa a divisão de acesso. A partida deu mais ritmo de jogo aos reservas, como o meia Netinho, que encheu o pé e acertou o ângulo nesta bela cobrança de falta. Tá carimbando a vaga do time titular, o Netinho, hein? Sobre este jogo treino, Londrina venceu o Cincão por 3-0. Cincão que no site da federação aparece como Apucarana Esportes e no jogo treino de ontem estava com o uniforme do Grêmio Esportivo Arapongas.
coisas do futebol paranaense. Sobre o prazo para inscrição de jogadores, eu já ouvi alguns profissionais de bastidores do Londrina dizendo que o prazo para inscrição de jogadores é a próxima terça-feira. Na entrevista coletiva de ontem disseram que até é na sexta-feira, só que o regulamento da competição prevê que o prazo limite é o último dia útil antes da 9ª rodada. No site da Federação Paranaense, a 9ª rodada ela ainda não foi homologada, mas está marcada para os dias 12 e 13 de março. Sendo assim, o regulamento do Paranaense prevê que o prazo limite para inscrição é sexta-feira da semana que vem, dia 11 de março. Quem sabe até lá a diretoria de futebol não confirma a contratação do atacante de peso, não é mesmo? Uma rádio aqui da cidade ventilou que está quase certo, quase tudo certo entre a empresa que administra o futebol do Leque e o atacante Keirson. Oficialmente, por enquanto, nada. É esperar para ver.